Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos estudar relações trigonométricas um pouco diferentes das quais você está acostumado. Espero que você aprenda a demonstrar essas fórmulas e a resolver os exercícios que eu vou propor. Aprenda matemática em qualquer lugar. Vem comigo. Muito bem, vamos começar então uma aula de trigonometria e para isso vou desenhar aí o círculo trigonométrico, não é? O ciclo trigonométrico, a circunferência trigonométrica. Lembrando que esta circunferência, o eixo horizontal é o eixo dos cossenos, o eixo vertical é o eixo dos senos e o raio da circunferência mede 1. Muito bem, vamos marcar então o eixo das tangentes. Esse eixo está marcado em amarelo, é o eixo paralelo ao eixo dos senos. E eu vou então marcar o ponto O, que é o centro do ciclo trigonométrico, e o ponto D, que é o ponto de encontro da tangente com a circunferência trigonométrica. Então eu vou fazer o segmento que sai do centro, que é o do ponto O, e vai até a reta tangente. O nome que eu darei a esse segmento OE, a partir de agora, será secante, ok? Então, o segmento OE é chamado de segmento secante. Vamos marcar, então, o ângulo X. Vamos marcar o ponto B, que está ligado na circunferência, no ponto de encontro da secante com a circunferência. E eu marco de vermelho o seno de x e de azul o cosseno de x. Observe que eu tenho, nesse instante, dois triângulos semelhantes. O triângulo que está formado pelos pontos OAD é um triângulo retângulo e o triângulo ODE, que é um outro triângulo retângulo. Esses triângulos são semelhantes porque, além de serem triângulos retângulos, eles possuem o ângulo X em comum. Então, pelo critério ângulo-ângulo, esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Então, já que eles são triângulos semelhantes, eu vou extraí-los, certo? Eu vou desenhá-los do lado de fora da circunferência, como mostra a figura na tela, representando então o segmento OA pelo seu nome, né? Que é cosseno de x. Sabemos que o segmento azul claro no triângulo é o cosseno de x, o segmento vermelho é o seno de x, e o OB, que é o segmento que é a hipotenusa desse triângulo, nada mais é do que o raio da circunferência, né, trigonométrica. Então, observe que este segmento mede 1 por definição. Vou também colocar agora o triângulo ODE na tela para que possamos compará-los. A hipotenusa será a secante de x, o segmento em amarelo a tangente de x e o segmento OD, olhando para a circunferência, você vai perceber que é o raio. Então, se é o raio, mede uma unidade de medida. Bom, eu quero formar então uma semelhança. Então, observe, a secante, que é a hipotenusa no triângulo de baixo, está para 1, que é a hipotenusa no triângulo de cima, assim como 1, que é o cateto adjacente OD no triângulo de baixo, está para o cateto adjacente OA, que é o cosseno de x, no triângulo de cima. Então, a partir de agora, eu percebo que secante nada mais é do que 1 sobre o cosseno. Então, secante é o inverso do cosseno. Então, por definição, secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Lembre-se que o cosseno é o denominador de uma fração, então ele obrigatoriamente deverá ser diferente de zero, porque sabemos que na divisão eu não posso dividir um número por zero. Então a secante de x existe quando o cosseno de x for diferente
de zero. Sabemos que em todo triângulo retângulo é possível utilizar o teorema de Pitágoras. Então veja no primeiro triângulo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Nada mais é do que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No triângulo de baixo, aparece então a grande novidade desta aula. A secante ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são representados pelo segmento de medida 1 e pelo segmento de medida tangente. Então, criamos uma nova identidade trigonométrica, onde a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Bom, vamos fazer um exercício. Sendo cosseno de x igual a 2/5, qual o valor de m de modo que se tenha secante de x igual a m mais 1 sobre 4? Bom, pela definição, secante de x é igual a 1 sobre cosseno x. Substituindo o valor do cosseno x, temos que secante de x é igual a 1 sobre 2/5. Veja na tela que eu disse que o cosseno x neste exercício vale 2/5. Bem, se a secante de x é igual a 1 sobre 2/5, eu posso conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, encontrando então que a secante de x é igual a 5/2. Veja, se a secante de x é 5/2, eu posso montar uma equação dizendo que 5/2 é igual a m mais 1 sobre 4. Lembrando que no enunciado está escrito que a secante de x é igual a m mais 1 sobre 4. Multiplicando cruzado, temos que 2m mais 2 é igual a 20. Eu utilizei o famoso cruz credo. Multipliquei cruzado, 5 vezes 4, 20. E 2 vezes m mais 1 é 2m mais 2. Agora eu vou passar esse 2 para o lado direito, subtraindo. 2m igual a 18. E passo o 2 agora dividindo. m igual a 9. Veja, o valor de m para que se tenha secante de x igual a m mais 1 sobre 4, onde o cosseno de x é 2/5, é o valor m igual a 9. Muito bem, vamos para o exercício. Calcule a área do triângulo AOB. Observe que o triângulo AOB é um triângulo formado pelos eixos coordenados e a circunferência trigonométrica. Então, eu já sei que OC, que está tracejado na tela, é o raio da circunferência trigonométrica. OC medirá, então, uma unidade de medida. Vamos começar o cálculo. Bem, tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto a 30 graus é o lado BC e o cateto adjacente é o lado OC. Bom, sabemos que a tangente de 30 é um valor tabelado. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a BC sobre OC. Perfeito? Bem, substituindo, sabemos que OC vale 1. Então, substituindo, eu tenho que raiz de 3 sobre 3 é igual a BC sobre 1, o que nos diz que o lado BC é igual a raiz de 3 sobre 3. Bem, tangente de 60 é o ângulo, observe que 60 graus é o ângulo que está adjacente ao 30 graus. Eu vou marcar então aqui na tela a região que mede 60 graus. Como é que eu sei que esta região aqui, onde eu estou marcando, vale 60 graus? Porque o ângulo reto mede 90 graus. Se eu já tenho 30 para baixo, então me restam 60 para cima. Tangente de 60 é cateto oposto AC sobre cateto adjacente OC. Então, sabemos que OC vale 1. E também sabemos que a tangente de 60 é um valor tabelado. Conclusão, raiz de 3 é igual a AC sobre 1. Conclusão, o lado AC mede raiz de 3. Observe que a área de um triângulo nada mais é do que a base do triângulo multiplicada pela sua altura. Eu vou considerar que a base do triângulo é o lado AB e a altura do triângulo o lado tracejado, que está marcado aí na tela, OC. Perfeito? Sabemos então
que o lado AB é a mesma coisa que BC mais AC. São os dois segmentos que nós calculamos logo acima. Então, montando, AB é igual a raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. Calculando o MMC, temos que raiz de 3 mais 3 raiz de 3 sobre 3. Conclusão, o lado AB é igual a 4 raiz de 3 sobre 3. Para calcular a área do triângulo, temos que multiplicar a base AB pela altura OC e dividir o resultado por 2. Então, a área será 4 raiz de 3 sobre 3, que é a base, vezes 1, que é a altura, dividido por 2. Conclusão, a área será 2 raiz de 3 sobre 3. Observe que para encontrar este resultado, eu usei a propriedade das frações, que eu divido assim, conservo a primeira fração, que é 4 raiz de 3 sobre 3, e multiplico pelo inverso da segunda, que daria meio. E aí eu simplifico o 4 com o 2, dando 2 raiz de 3 sobre 3. Calcule o valor da tangente de x, sabendo que secante ao quadrado de x é igual a 4 e o x está entre 0 e π sobre 2. Ele quer que você calcule também o valor de x. Então, nós temos que calcular duas coisas, a tangente de x e também o valor de x. Primeiro passo, detectar o quadrante. Se ele disse que o x está entre 0 e π sobre 2, ele está nos dizendo que o x pertence ao primeiro quadrante. A importância de saber o quadrante é para que eu saiba o sinal que eu utilizarei, se é positivo ou se é negativo. Pela relação que aprendemos hoje, secante ao quadrado de x é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Substituindo, temos que 4, porque no texto diz que a secante ao quadrado de x é 4. 4 é igual a tangente ao quadrado de x mais 1. Então, passando aquele 1 para o lado esquerdo, eu terei que tangente ao quadrado de x é igual a 3. Conclusão, a tangente de x é igual a mais ou menos 3. Mas lembre-se que estamos no primeiro quadrante. Se estamos no primeiro quadrante, a tangente é positiva. Então, a tangente de x será igual a mais raiz de 3. Veja que, pela tabela trigonométrica dos arcos notáveis, existe um ângulo cuja tangente é raiz de 3. E esse ângulo é o ângulo de 60 graus. 60 graus, se você quiser transformar para radiano, basta multiplicar por π sobre 180, simplificar o 60 com o 180, encontrando então x igual a π sobre 3 radianos. Sabendo que tangente de x é igual a 7 sobre 24 e o x está entre π e 3π sobre 2, obtenha o valor da expressão. Essa expressão que está na tela é y igual a tangente de x vezes cosseno x dividido por 1 mais cosseno x vezes 1 menos cosseno x. Muito bem. Primeiro passo, verificar o quadrante. Estamos no terceiro quadrante. Então, eu sei que tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou substituir a tangente da expressão pelo seno sobre cosseno. Eu vou simplificar o cosseno com o cosseno e vou fazer a multiplicação do produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro, então 1 ao quadrado é 1, menos o quadrado do segundo, então menos cosseno ao quadrado de x. Pela relação fundamental, sabemos que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, observe que se eu passar o cosseno ao quadrado de x para o segundo lado, do lado daquele 1, ele vai negativo. Então, você vai descobrir que seno ao quadrado de x é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, eu estou substituindo a expressão 1 menos cosseno quadrado de x pela expressão seno quadrado de x, porque elas são expressões equivalentes. Agora eu vou simplificar e vou encontrar que essa expressão y é igual a 1 sobre seno de x. Então, na verdade, o y é igual a cossecante de x. A definição de cossecante é 1 sobre seno de x. Então, aquela expressão toda que nós tínhamos que calcular, nada mais é do que a cossecante de x. Existe uma relação trigonométrica que diz o seguinte, que
A cossecante ao quadrado de x é igual a cotangente ao quadrado mais 1. Então, eu vou fazer o seguinte, a partir do momento que eu sei quem é a tangente de x, eu também sei quem é a cotangente de x. Basta inverter. A cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é 7 sobre 24, então a cotangente é 24 sobre 7. Usando aquela relação que eu acabei de citar acima, cossecante ao quadrado é igual a cotangente ao quadrado mais 1. E substituindo, eu terei cossecante ao quadrado é igual a 24 sobre 7 ao quadrado mais 1. E eu tenho, então, que a cossecante ao quadrado é igual a 625 sobre 49. Como está ao quadrado, para calcular a sua raiz quadrada, eu tenho que me lembrar que tem a possibilidade positiva e a possibilidade negativa. Fazendo o cálculo e sabendo que estamos no terceiro quadrante, eu vou encontrar então que a cossecante de x ela é negativa, porque no terceiro quadrante a tangente ela é positiva, mas o seno é negativo e a cossecante é 1 sobre seno. Então, como o seno é negativo, a cossecante também será negativa. Então, a resposta para o meu problema é que a cossecante de x é igual a menos 25 sobre 7. E aí? Gostaram dessa aula? Aprenderam que a secante ao quadrado é igual a 1 mais a tangente ao quadrado? Se você gostou, não se esqueça, marque com o dedão lá embaixo e compartilhe com seus colegas o nosso canal. Prof. Dani Mate, sucesso! Até a próxima!